Pai de infinita bondade, sob sua permissão, estamos todos aqui hoje reunidos. Você quer que nós andemos para frente, que nós nos aproximemos de Ti. Para isso, o único caminho são os ensinamentos de Jesus. Ele disse que nós tínhamos que segui-lo, seguir seus passos, carregar nossa cruz. Então, que esse evangelho de hoje, onde vamos falar das aflições, o capítulo das aflições, o maior capítulo do evangelho, seja um fortalecedor da nossa esperança, da nossa força, da nossa coragem, de enfrentar cada um as suas dificuldades, necessidades, aprendizados, para que nós cada dia mais aproveitemos melhor as oportunidades de educação que o Pai coloca no nosso caminho. Que nós não nos afastemos do nosso trabalho, mas sim sejamos esclarecidos e fortalecidos para executar tudo aquilo que necessitamos executar. Obrigada, Pai, por tudo que você coloca no nosso caminho, principalmente a doutrina espírita, e essa forma de enxergar a doutrina espírita, o método trazido por Eurípides, a metodologia da evangelização de espíritos, que coloca cada um de nós em contato conosco mesmo. Que nós saibamos aproveitar imensamente essa oportunidade. Que assim seja. Do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, o item 26, Provas voluntárias, o verdadeiro cilício. Perguntais se é permitido amenizar suas próprias provas. Esta questão leva a esta. É permitido ao que se afoga tentar salvar-se? Ao que foi cravado por um espinho, retirá-lo? Ao que está doente, chamar o médico? As provas têm por objetivo exercitar a inteligência tanto quanto a paciência e a resignação. Um homem pode nascer numa situação penosa e conturbada justamente para ser obrigado a procurar os meios de vencer as dificuldades. O mérito consiste em suportar sem lamentação as consequências dos males que não se podem evitar, em perseverar na luta, em não se desesperar se não puder superá-los. Não há mérito no abandono, que seria mais preguiça que virtude. Essa questão traz necessariamente uma outra. Já que Jesus disse, bem-aventurados os aflitos, pode haver mérito em buscar aflições, agravando suas provas com sofrimentos voluntários? A essa questão responderei claramente. Sim, há um grande mérito quando os sofrimentos e as privações têm por objetivo o bem do próximo, pois isso é caridade através de sacrifício, e não quando ela só tem por objetivo o bem próprio, pois trata-se de egoísmo por fanatismo. Há aqui uma grande distinção a se fazer. Quanto a vós, particularmente, contentai-vos com as provas que Deus vos envia e não aumenteis a carga, por vezes já tão pesada. Aceitai-as sem lamentações e com fé. É tudo o que Ele vos pede. Não enfraqueçais vosso corpo com privações inúteis e macerações sem objetivo, pois tendes necessidade de todas as vossas forças para cumprir a missão de trabalho na terra. Torturar voluntariamente e martirizar vosso corpo é contravenção à lei de Deus, que vos dá o meio de sustentá-lo e de fortificá-lo. Enfraquecê-lo sem necessidade é um verdadeiro suicídio. Usar, não abusar. Tal é a lei. O abuso das melhores coisas traz a punição nas suas inevitáveis consequências. Outra coisa ocorre em relação aos sofrimentos que se impõem para o alívio do próximo.
Se suportais o frio e a fome para reaquecer e nutrir aquele que necessita, e se com isso o vosso corpo padece, eis aí o sacrifício que é abençoado por Deus. Vós que deixai vossos tocadores perfumados para ir à mansarda infecta levar a consolação. Vós que manchais vossas mãos delicadas curando as chagas. Vós que vos privais do sono para velar a cabeceira de um doente, que é vosso irmão em Deus. Vós, enfim, que gastais vossa saúde na prática de boas obras, eis aí vosso cilício, verdadeiro cilício de bênçãos. Pois as alegrias do mundo não secaram o vosso coração. Não adormecestes no seio das volúpias debilitantes da fortuna, mas vos fizestes anjos consoladores dos pobres deserdados. Mas vós que vos retirais do mundo para evitar suas seduções e para viver no isolamento, que utilidade tendes na terra? Onde está a vossa coragem nas provas, já que fugis à luta e desertais do combate? Se quereis um cilício, aplicai-o sobre vossa alma e não sobre o vosso corpo. Mortificai vosso espírito e não vossa carne. Fustigai vosso orgulho. Recebei as humilhações sem vos lamentar. Pisoteai vosso amor próprio. Resisti contra a dor da injúria e da calúnia mais pungente que a dor corporal. Eis o verdadeiro cilício, cujas feridas vos serão contadas, porque atestarão vossa coragem e vossa submissão à vontade de Deus. Um anjo guardião, Paris, 1863. O Espírito começa trazendo para nós aqui algumas indagações que levam a refletir sobre a forma como a gente se relaciona com as situações que chegam para nós. E muitas vezes a gente olha para as situações que vêm até nós e esquece que o processo divino tem a finalidade de nos educar. E, obviamente, como é divino, como vem do Pai, ele tem um propósito para nós. E esse propósito que muitas vezes nós ignoramos, sequer nós nos preocupamos, ou muitas vezes nós não conseguimos até pensar sobre ele, né? O Espírito traz aqui, esse anjo guardião traz para a gente refletir sobre isso. E quando ele fala das provas exercitando a nossa inteligência, a paciência, a resignação e tantos valores que são extremamente importantes, a gente vê o que o Espírito está transmitindo e consegue enxergar a verdade por essas palavras. E não precisa de muito raciocínio, né, para a gente ter essa percepção, porque quando a gente olha para certas situações que a gente vivenciou no dia de ontem, por exemplo, e hoje for exatamente as mesmas situações, a gente talvez já tenha feito elas de uma forma diferenciada, com um olhar um pouco mais desenvolvido. E eu gosto muito de usar sempre o exemplo da gente passar um café, né? A gente olha, né, para passar um café, as várias possibilidades que existem no dia de hoje, no tempo atual, que são desde a cápsula numa máquina, né, numa cafeteira, que a gente pode ter hoje em casa, a um coador de papel, a um coador de pano, a uma cafeteira italiana e por aí vai, né? Tem tanta coisa que a gente
nem vai lembrar aqui para poder falar, simplesmente para fazer um café, né? Que é uma coisa simples, mas a gente vê, né, que tudo, e eu estou pegando um exemplo que ele é bem banal, mas para a gente ver que tudo faz com que a gente se desenvolva, né? Há uma inteligência sempre por trás, porque hoje quando alguém coloca uma cápsula de café numa máquina e faz o que precisa fazer nela e ela solta lá o café, se a gente olhar, há 100 anos atrás usavam um coador de pano para poder estar fazendo o café, ou então alguma outra cafeteira já mais especializada, né? Mas não tão moderna como o que a gente tem hoje, né? Tão facilmente, porque se a gente pensar nas cafeteiras que são elétricas, né? A gente depende de eletricidade, então até algum tempo atrás a gente não tinha essa possibilidade. Então a gente vê como uma coisa vai fazendo que outras se desenvolvam, e esse conjunto todo vai trazendo para nós, no caso, por exemplo, de fazer um café, né, qualquer coisa, mas vai trazendo conforto para nós. Mas é um conforto que, como ele é um conforto ainda no mundo material, a gente se entrega muito facilmente ao deleite daquilo, né? E às vezes a gente está pondo uma cápsula de café numa máquina dessas modernas e não imagina o tempo que leva para se fazer, para se ter aquele café, né? Tem um conhecido que ele é produtor de café e ele estava contando pra gente que de um pé de café você tira meio quilo de pó, né, do café, né, para fazer. Eu fico imaginando quando a gente vai no supermercado, né, e eu fui no supermercado no final de semana, estava olhando a prateleira de café, estava pensando, né, em várias marcas, em vários pacotes de 1 quilo de café. Estava pensando, cada um pacote de 1 quilo são 2 pés de café. A quantidade que tinha no mercado que eu fui, a gente olhar nos mercados do Brasil inteiro, do mundo, se a gente parar para pensar a dimensão disso, mas a gente não olha para isso, porque a gente olha para aquilo que a gente tem, como se fosse um direito que a gente já adquiriu, mas a gente não valoriza aquilo como um processo todo onde Deus concedeu para nós a possibilidade de ter a cápsula de café, de ter no supermercado lá o café, mas tudo isso vem de trabalho de várias pessoas e vem de um trabalho, de um princípio inteligente. O Emmanuel tem no Pensamento e Vida, no livro Pensamento e Vida, um trecho que fala sobre o trabalho, né? E às vezes quando a gente está olhando um fruto, a gente não para refletir aquele processo que levou 1 ano para que você pudesse estar colhendo um fruto e estar consumindo ele. Então a gente esquece muitas vezes essa presença desses valores nas coisas que o Pai concede para nós, e a gente as trata como qualquer coisa, né? A gente não valoriza e não compreende que tudo isso faz parte desse grande processo que nós estamos, que tem essa finalidade de exercitar a nossa inteligência, essa finalidade de nos tornar criaturas melhores, né? Então às vezes a gente olha para certas situações e ignora, né, que ali tem um processo de educação divina, porque a gente não olha para as coisas que nós temos disponíveis como um desenvolvimento que a gente passou a partir de provas, a partir de esforço, a partir de um ponto onde a gente se encontrava como humanidade e aonde a gente chegou agora, né? Quando a gente consome qualquer coisa material, isso para a gente ficou tão acessível que a gente muitas vezes não trata da forma correta, né? Aquilo a gente usa, abusa,
mas não sabe ter essa percepção, né? E por que é importante isso? Porque é um processo que nós temos que aprender cada vez mais a valorizar, porque a gente passa por etapas de desenvolvimento. A roupa que a gente está vestindo hoje, se a gente pegar 2000 anos, como que ela era produzida, como que ela era feita, né? Hoje em dia a gente tem máquinas enormes que a produzem, mas da dificuldade, da necessidade, do frio, das situações que a gente vivenciou como humanidade durante todo esse tempo, a gente foi vendo as necessidades, né, que foram sendo trazidas para o homem, e o homem foi procurando desenvolver a sua inteligência, mas a gente acaba deixando de lado esse entendimento que tem representatividade na matéria para olhar para nós como homens, no âmbito moral, como anda esse nosso desenvolvimento. Porque às vezes, eu usei o exemplo do café, a gente pensar, há 100, 200 anos atrás, como era feito o café e como ele é feito hoje. Então até para fazer café evoluiu, mas a gente como criatura, no âmbito moral, coisas que a gente fazia 200, 300 anos, será que a gente não continua fazendo igual? Então, a gente parar e olhar que muitas vezes a gente vive num mundo que, hoje em dia, por exemplo, falando de telefone, um telefone faz qualquer coisa, menos ser telefone só, Hoje ele é muito mais do que isso. Mas na nossa intimidade, quando a gente se depara com alguma situação que aciona a nossa raiva, que aciona aquilo que nós temos dormitando, ou muitas vezes contido dentro de nós, que nos estimula e faz com que a gente coloque para fora. Mostra que a gente não se desenvolveu na parte moral e não acompanhou o progresso do mundo, porque eu fico imaginando coisas tão boas que nós temos no âmbito material e quanto a gente ainda tem de dificuldade no âmbito moral de compartilhar uns com os outros, porque ele vai falando aqui situações materiais para a gente poder refletir e a gente vê que a gente ainda não progrediu, em coisas que são tão simples, coisas que são tão banais. A gente deixou de lado o duelo com as armas e hoje a gente duela com as palavras, com as ofensas e às vezes até parte para algo mais drástico. Mas se a gente não buscar essa modificação e entender esse processo que nós estamos inseridos, a gente é que acaba sofrendo cada vez mais. Então, que a gente se inspire nas coisas que estão evoluindo materialmente para olhar para nós e observar o quanto nós já podemos avançar e nós, na atual existência, que nos deparamos com tanta coisa moderna, quanto que a gente não pode progredir com os recursos que nós temos em mãos.